Estamos em contato com o presidente da OAB Caxias do Sul, Rudimar Brogliato. Presidente, bom dia. Bom dia a todos e a todas que assistem esse canal da Bitcoin, que está sempre informada e sempre nos assuntos mais atuais aí da nossa cidade. Muito obrigado, presidente, por nos atender este horário aqui da manhã. Para começar, presidente, o senhor tem atuado aí na questão da reabertura dos fóruns estaduais, estavam fechados sob a bandeira preta no modelo de distanciamento controlado. Como é que está a situação atual? Teve alterações aí no decreto? Mudou alguma coisa? Como é que está essa questão que a OAB aqui de Caxias do Sul tem debatido bastante? Na verdade, a OAB estava pedindo o retorno da retomada dos trabalhos na Justiça Estadual, notadamente aí em relação aos processos físicos e o atendimento externo, né, aos advogados. Isso foi feito um movimento até um pouco forte aí da OAB, pedindo essa retomada do judiciário, né, ainda quando estava em bandeira preta. Aí acabou culminando ali com essa mudança de bandeira ali pelo governo do estado e os fóruns acabaram sendo reabertos para atendimento externo na quarta-feira da semana passada e também seria o momento de retomada aí do andamento dos processos físicos, né? Porque hoje a gente tem processos físicos em papel e tem muitos processos que são eletrônicos, né? Os eletrônicos, eles continuavam andando. Bom, o que acontece é que daí na quarta-feira, nesse mesmo dia que estava programada a reabertura, o Tribunal de Justiça sofreu um ataque de hackers e impossibilitou, na verdade, assim, a retomada efetiva aí de todos os trabalhos. Aí, por uma situação plenamente justificável, o tribunal acabou suspendendo, então, inicialmente aí os andamentos dos processos, daí tanto não só os físicos, mas também os eletrônicos, né, que foram também atingidos aí por esse ataque de hackers, mas o atendimento externo, ele retomou, né, então hoje os advogados conseguem ir no fórum, verificar lá situações que não dependem tanto do sistema, e na sexta-feira já daí retomou parte dos processos eletrônicos, e a informação que a gente tem aí, o tribunal tem, através das suas equipes de TI, aí tem trabalhado para restabelecer todos os serviços, mas parece que o ataque foi bastante forte aí, e corrompeu bastante os sistemas, né, ou partes dos sistemas, e isso então tem causado bastante dificuldade. Ainda estão suspensos os processos, tanto os processos físicos como os eletrônicos, prazos, né, dos processos. Muito bem. Presidente, vou colocar também na conversa aqui o meu colega jornalista Ariel Rossi Grifante, também tem questionamentos. Bom dia, Rudimar. Bom dia, Ariel. Tudo bem? Bom dia. Justamente com essa questão, não só do ataque, né, mas desde o ano passado já há muitas pessoas questionando, a gente tem contato com muita gente, até de nem recorrer ao fórum, nem ir mais encaminhar algum procedimento jurídico por acreditar que está tudo fechado, né, que o judiciário parou de funcionar, alguma coisa feita remota, mas eu conheço vários casos, várias pessoas me relataram, eu preciso resolver tal assunto, mas tem que esperar a pandemia passar. Aí, agora com esse ataque, então, piorou bastante a situação, há uma recuperação, né, em torno de 70% dos procedimentos sendo retomados, mas a título de serviço de orientação mesmo para o público, o que é possível para as pessoas, que tipo de demandas elas podem, nesse momento, recorrer ao fórum, o que pode ser presencial, o que tem que ser remoto, como acessar uma forma remota, online, de buscar serviços no judiciário, enfim, orientações que a OAB pode passar para as pessoas que estão aí com demandas a serem resolvidas e acabaram contendo por conta da pandemia. Sim, na verdade ficou bastante tempo fechado o fórum, desde o início ali da pandemia, em março do ano passado, né, houve uma reabertura gradual ali a partir de agosto do ano passado, limitada a algumas situações,
E aí, daí, novamente, aqui em março desse ano, aí no início de março, por causa da bandeira preta, foi fechado novamente. Mas, na verdade, assim, o atendimento para o público externo está fechado desde março do ano passado, o que está, ou melhor, assim, parcialmente fechado desde o ano passado, de março do ano passado. O que foi permitido a partir de agosto do ano passado foi o atendimento de advogados, algumas situações de audiências, né, Defensoria Pública e o Ministério Público que podiam entrar no fórum. E ainda permanece nessa situação. Na verdade, o atendimento é uma retomada gradual, onde está sendo possibilitado para advogados, Defensoria Pública e Ministério Público, fora dos servidores do fórum. E salvo algumas questões relativas a algumas audiências, casos de urgências menores, né? Os processos em si, os processos de urgência, que são os que têm decisões, precisam de decisões liminares, que a gente chama, que são casos de urgência, réus presos, que envolvem menores, pensão alimentícia, né? Essas coisas, na verdade, nunca pararam. O maior problema que a gente teve foi nos processos físicos, que eram a grande maioria dos processos que tramitavam na Justiça Estadual, mas que gradativamente eles estão sendo digitalizados. Então, e aí, sendo digitalizados, eles passam a ter o andamento, né? Claro que ficou um tanto prejudicada também as audiências, porque elas estavam e continuam sendo realizadas de forma virtual, e isso tem alguns comprometimentos, né? Elas muitas vezes, por causa da estabilidade da internet, pessoas que não têm equipamentos adequados, não têm os programas, não têm o conhecimento, né? Acabam inviabilizando essa forma de audiência. Então, principalmente nos processos que têm maior complexidade, isso tem sido um problema. Mas gradativamente tem sido retomado. Agora, eu oriento as pessoas a procurarem um advogado, a procurarem orientação profissional, que aí ele vai dizer melhor o que está funcionando, o que não está, o que é possível fazer, como preservar direitos, né? Porque o problema também das pessoas ficarem aguardando é que tem algumas situações que podem caducar, que podem prescrever, né? E a pessoa pode acabar perdendo aquele direito. Então, a orientação da OAB é que a população que tiver qualquer problema, tiver qualquer dúvida, que entre em contato com algum advogado. Eu vou te colocar duas situações bem pontuais, né? O Juizado Especial Cível, a antiga, chamada antigamente Pequenas Causas, né? Que sempre foi muito recorrido pela comunidade, né? Em demandas de menor porte, e direito de família. Como é que que também, né, envolve muito diversos segmentos, muitas pessoas recorrem e precisam de andamento nas suas demandas. Como é que esses dois estão operando, esses dois segmentos do judiciário? Sim. Na verdade, ali, nesses dois casos específicos, o problema não era não era, vamos dizer assim, o problema principal não foi ocasionado pela pandemia. No caso do Juizado Especial Cível, aí tem um problema, já que já é histórico ali, é que tem muita demanda, né, tem muitos processos, e a gente está pleiteando aí que tivesse um segundo juizado, ou melhor, uma segunda vara do Juizado Especial Cível, porque pela demanda que tem um juiz só para o Juizado Especial Cível não é suficiente, mas isso já é, inclusive, antes da pandemia. Mas eles estão funcionando, né, o Juizado Especial Cível, porque o Juizado Especial Cível já era eletrônico, inclusive antes da pandemia. Foi o primeiro procedimento aí que passou a ser eletrônico, né? Embora ele era num formato ali que a gente chama do ETEMES, né? Embora agora, nesse ataque de hackers, foi um dos sistemas aí que foi mais prejudicado, né? Mas aí é pontual a partir de agora. Mas senão ele sempre esteve funcionando durante toda a pandemia. No caso das varas de família, teve um problema ali que ficou muito tempo sem juiz ou com um juiz só. E isso causou um enorme volume de trabalho que aos poucos tem sido colocado em dia. Agora a gente está com duas juízas, eu digo melhor,
questão a partir de, se não me engano, a partir de agosto ou setembro do ano passado, então, que está com o quadro completo ali das duas juízas, e tem sido colocado em dia. E aí os processos novos nas varas de família são eletrônicos, né, e estão andando relativamente bem. Tiveram um problema daí nas varas de família, a questão dos processos físicos que ficaram parados aí bastante tempo por toda a situação que eu relatei antes. Presidente, eu quero questionar agora sobre a questão da própria OAB e das recomendações que foram feitas para os associados, para os advogados durante Bandeira Preta e agora. Teve alguma modificação? Como é que vocês recomendavam antes o atendimento para as pessoas? Procuravam os escritórios? Como é que era? E se mudou alguma coisa na questão dos protocolos dentro da entidade, da própria OAB e da recomendação para os escritórios, para os advogados? Sim, lá no início da pandemia, no ano passado, existia uma dúvida se os escritórios de advocacia tinham que fechar ou não. E aí foi conseguido, através da OAB seccional, né, em Porto Alegre, foi conseguido colocar dentro dos protocolos que a advocacia é um serviço indispensável, um serviço essencial à vida em sociedade. Então, a partir dali, foi permitido, então, que os escritórios de advocacia trabalhassem em todas as bandeiras. Evidentemente que tem que ser respeitados os protocolos em relação ao distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, todos esses protocolos. E aí, a limitação do número de pessoas no escritório, tanto de colaboradores como de próprios clientes, né? Na média ali era 25% no caso de bandeira preta, 50% no caso de bandeira vermelha e 75% no caso de bandeira laranja, né? Então, esses protocolos a gente tem orientado que sejam seguidos, que são os protocolos do governo do Estado, né? A OAB segue os mesmos protocolos das bandeiras do governo do Estado. Essa foi a orientação. E nós, dentro da OAB, também agimos da mesma forma, a gente fez essas reduções, né, conforme as modificações de bandeira. Não fiz, no período de bandeira preta, limitamos ali, não fazíamos atendimento externo, né, estava só priorizando aí o atendimento só por telefone, e-mail. Paramos com nossos eventos corporativos, a gente tinha uma série de eventos no nosso auditório lá, também não fizemos nada, estão sendo feitos só online. Então, basicamente, seguimos os protocolos das bandeiras do Estado, né? E essa é a orientação que passamos para todos os escritórios de advocacia. Muito bem, Ariel? Presidente, não é um assunto diretamente afeito à OAB, mas eu considero importante ouvir a opinião da entidade, através do senhor, por essa que é a grande questão jurídica do momento no Estado. Ontem houve uma tentativa de acordo entre o governo do Estado e as entidades que defendem de trabalhadores da área da educação e pais de alunos que defendem a suspensão das aulas presenciais. Não houve acordo, há um questionamento dessas entidades de que o decreto do governo do Estado, a nova regulamentação, desrespeita o acórdão que previa a suspensão, conferida pela juíza da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, Cristina Marquesan da Silva. Não deve, apesar disso, por enquanto, haver uma nova suspensão das aulas, mas é possível que as entidades recorram, né? Eu queria saber exatamente nesse aspecto, qual é a posição da OAB, assim, como que a entidade aqui em Caxias entende essa questão jurídica em torno do retorno às aulas presenciais, até se existe um posicionamento favorável e contrário, e inclusive até podemos também recorrer novamente à orientação, né? Pais que estejam questionando o procedimento, tanto para um lado como para outro da resolução, né? Se podem procurar a entidade, enfim. Qual é o posicionamento institucional a esse respeito? Na verdade, a gente não chegou a tirar uma posição institucional da ordem referente a esse tema, né?
até porque existe aquelas discussões assim que todo mundo está certo e todo mundo está errado ao mesmo tempo, né? O que ocorre? Eu até sou sensível à situação dos professores, o receio que eles têm de ter uma contaminação, uma vez que não foi possibilitado ainda a vacina dos profissionais da educação. Agora, por outro lado, também se criou um problema para as famílias que também estão com medo aí dos seus filhos perderem mais um ano letivo, né? Porque as aulas online elas não são suficientes para buscar, para ter ali a compreensão total dos conteúdos, muitas pessoas com dificuldades, muitos pais e mães que têm que trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos, né? Agora, principalmente que houve a retomada praticamente todas as atividades econômicas, e aí então ficou uma situação assim que, por um lado, ali os dois lados têm razão, por outro, também falta um pouco de sensibilidade, vamos também dizer, dos dois lados em relação ao que os outros estão sentindo. Mas aqui nós não chegamos a fazer um debate interno tal e tomar uma posição. Houve, a nível estadual, sim, a OAB, ela inclusive entrou no processo ali como amicus curiae, inicialmente lá defendendo então a retomada das aulas. No caso, assim, essas situações, elas a princípio, elas envolvem questões particulares, até porque são situações que estão com algumas diretrizes um pouco diferentes entre cada uma das escolas, o formato de aula, de quem vai voltar ou não, né? Tá? Então, não vejo necessariamente que seria uma situação de envolvimento da OAB nesse momento, por hora, né? Mas podemos, né, conforme a situação, conforme se complicar, sim, a OAB pode intervir, né? A gente também tem uma situação institucional, um dever institucional de garantia dos direitos da cidadania, os direitos constitucionais. Então, até podemos intervir de alguma forma, mas por hora não está exatamente assim dentro do nosso foco fazer isso, porque tem sido, vamos dizer assim, a garantia jurídica, ela tem sido respeitada, seja pelos sindicatos, que estão tendo a possibilidade de recorrer e fazer a sua discussão jurídica, e seja através dos pais, através das suas associações, que também têm sido contemplados, né? Então, a gente vê que assim, tá existindo essa liberdade, pelo menos, de buscarem o acesso à justiça, né? Só um comentário a respeito, presidente, que houve diversos recursos, inclusive do estado do Rio de Janeiro e aqui do Rio Grande do Sul, de passar adiante na fila de vacinação os professores que viriam no grupo de profissionais após as pessoas com comorbidades, e a ideia seria colocar em paralelo agora com o grupo das comorbidades, e ontem o ministro do STF suspendeu essa decisão na esfera do Rio de Janeiro e, claro, cria uma jurisprudência, não exatamente o termo jurídico seja jurisprudência, mas tende, se ele recusou no Rio de Janeiro, a recusar também no Rio Grande do Sul. Então, só completando essa informação para a nossa audiência, que o STF, então, suspendeu essa intenção. E aí cabe recorrer, né? Cabe aos agentes políticos recorrerem ao Ministério da Saúde, ao governo federal, para que coloque os professores como grupo prioritário antes das outras categorias, em paralelo com as comorbidades, para receber a vacinação. Eu vi só a manchete dessa decisão ontem do ministro Lewandowski. Não cheguei a ver o teor ali, o porquê que ele decidiu dessa forma, mas isso realmente daí causa um problema, né? Porque é o grande queixa, então, ali pelo menos que eu verifiquei ali, a queixa dos sindicatos, dos professores, é em relação à vacinação desses profissionais da educação. Inclusive pelo contato aí do grande número de crianças que tem, acabam ficando vulneráveis nessa situação.
Mas, enfim, talvez essa que seja a questão, então, de buscar, né, para resolver isso, acho que seria de todas as entidades mobilizarem forças para conseguir que os profissionais da educação sejam vacinados. Muito bem. Presidente, para encerrar, eu gostaria de uma avaliação sua, mas também pode ser uma posição oficial da OAB. Num cenário pós-pandemia, quais são as possibilidades, probabilidades dentro desse cenário de processo, cenário jurídico? Tem muita coisa que ficou represada, vocês preveem um aumento de processos, de questões novas que surgiram, isso que o Ariel falou, questão de vacinação, da questão de volta às aulas, enfim. Qual é a avaliação de um cenário próximos meses, próximo ano? Sim, na verdade a gente já fazia algumas avaliações em reuniões que a gente fez junto com todos os 106 presidentes aqui do Estado. A gente já fazia avaliações do ano passado, que esse ano seria o ano da advocacia, por conta de ter muitas situações represadas, né? E no momento que fossem feita a retomada, ia ter um excesso, um acúmulo de trabalho e serviços, e que isso movimentaria e acabaria dando um resultado, inclusive financeiro, aí para os advogados. Esses planos acabaram sendo adiados aí por conta da segunda onda, né? E ficamos aqui na torcida que não tenha uma terceira onda. Mas a gente entende que quando passar isso, ou quando boa parte da população for vacinada, deve ter um excesso de demandas pelas situações que ficaram represadas, pessoas que não foram atrás dos seus direitos, ou os processos, então, que estarão sendo retomados, seus andamentos. E isso, então, o prognóstico aí para o futuro é bastante positivo aí para a advocacia. Por outro lado, o que essa pandemia trouxe também são algumas situações que vieram para modificar sensivelmente aí o trabalho da advocacia. Em especial, o uso dessas ferramentas eletrônicas, como essa que a gente está utilizando agora, né? Reuniões online, audiências virtuais, isso aí houve uma aceleração muito grande aí por conta da pandemia, e se verificou que realmente, em